ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós entregamos o nosso culto, Deus, de adoração nessa noite. Recebe nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, nosso culto racional a Ti, Pai. Deus, guarda as nossas vidas na Tua mão poderosa, porque Tu és nosso Deus. Aleluia, Jesus, guarda as igrejas, Senhor. A minha vida é do Mestre. Pela tua proteção, abençoa essa casa, abençoa cada um que está aqui. Dá graças por tudo que pedimos, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós estamos pedindo ou pensando. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aleluia.
do Senhor diz que tudo é possível. Aquele que crê, aleluia. E aí existem momentos nas nossas vidas que necessitamos pedir ao Senhor que ressuscite a nossa fé, que ressuscite as nossas forças, porque muitas vezes estamos abatidos, angustiados, muitas vezes estamos até pensando que não temos a fé. Mas o Senhor é poderoso, assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscita as nossas vidas. E Ele está aqui nesta noite para ressuscitar os teus sonhos, para ressuscitar as tuas forças. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Soma minha vida.
seja o teu nome, Senhor. Deus dos céus e da terra, e tudo que existe. Obrigada, Pai, por esse momento, Senhor, de louvor e adoração na tua presença. Enche a tua igreja da tua presença gloriosa, Senhor. Afasta, Senhor, do meio de nós tudo aquilo que não pertence a ti, Pai. Renova as nossas forças. Retira toda, Senhor, enfermidade do nosso corpo, Pai, pelo poder do teu sangue, Jesus. E opera um milagre nesta noite. Nós te pedimos, Pai, que haja unção do teu Espírito neste lugar, Senhor. Que haja um mover do teu Espírito, Senhor. E tudo que é contrário, Pai, a ti, que saia em nome de Jesus. E que teu glória, Senhor, se manifeste no nosso meio. Nós oramos assim, Pai. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregares, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, irdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Meu Deus, que nessa noite possamos meditar na Tua palavra e sermos edificados. Que nessa noite Teu Espírito tenha toda a liberdade de agir em nossas vidas. Precisamos de Ti, carecemos do Teu poder, queremos entender a Tua palavra para usar no dia a dia, porque sabemos que os dias são maus em todos os aspectos e que há muita tribulação, muito sofrimento, mas o Senhor Deus nos mostra que existe um caminho sobre modo excelente, que é estar, Senhor, contigo, que é vigiar, que é orar, que é buscar a Tua face em todo momento. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Este é um texto que talvez você pergunta, final do ano, pastor, está ministrando esta palavra, e o que tem a ver comigo? Não estou vivendo os últimos tempos, ainda há muita coisa, muito tempo para o retorno do Senhor Jesus Cristo, mas Ele tem lições profundas para nós. Então vamos meditar naquilo que é importante, e esta palavra é deveras relevante para cada um de nós, porque pode ser que Jesus venha e você não estará entre os escolhidos, os eleitos de Deus, e todo esforço possível foi perdido. O que Jesus disse sobre o fim dos tempos é isso que esse texto fala. Jesus falou sobre o fim das eras, o fim dos tempos, e nós devemos acatar o que Ele disse. Então a ideia principal, devemos estar em guarda para não sermos enganados ou ansiosos sobre o fim dos tempos. Então, esteja de sobreaviso, como Jesus disse, para estar de sobreaviso, vigiar, porque virá o tempo do fim. Como ele disse no versículo 23, estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. E também para não estarmos ansiosos sobre o fim dos tempos. Há muita gente que anda ansiosa, mas o crente verdadeiro não perde tempo em ficar ansioso com falsas profecias, com pessoas que falam
sobre esse assunto sem ter uma base bíblica. Então, esse assunto, o fim dos tempos, ele desperta muito interesse. A escatologia que é o fim dos tempos, das eras, sempre despertou muito interesse nas pessoas. Você quer saber se realmente chegamos aos últimos dias, ao retorno de Cristo? E tanto cristãos como não cristãos, eles debatem, eles falam sobre o assunto. Tanto os céticos como os cristãos, eles têm as suas previsões sobre os assuntos, sobre esse assunto, suas especulações, e devemos tomar muito cuidado com essas previsões espetaculares e errôneas que surgem de pseudos profetas e prognosticadores. Então há muitos pseudos profetas que vão dizer: chegou o fim. Principalmente quando chegamos no ano 2000, muitos acharam que o fim viera. E ninguém balançou e errou tanto como as testemunhas de Jeová, cujas falsas previsões, elas atualmente são 9. Em 1874, disseram que Jesus voltaria e não veio. 1878, 1881, 1910, 1914, disseram: chegou o fim. 1918, 1925, 1975 e por aí vai. Jesus não veio, mas os falsos profetas disseram: o tempo chegou, se apronte, e deram datas. E Jesus, ele não nos encoraja a definir datas. Perceba bem que essa questão de datas ele não dá, e nem ele identifica, como muitos hoje, o anticristo. Se formos ver na internet, há muitos profetas, digo eu, falsos profetas, que querem identificar, dizer quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas Jesus não se prendeu a essas coisas, em buscar quem é realmente o homem da iniquidade, o homem iníquo, aquele que virá no tempo do fim. E eu sigo o Senhor. Se Jesus não se prendeu a essas coisas, a datas, o anticristo, aos falsos profetas, e os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque nós vamos gastar tempo dizendo a este ou aquele? Mas Jesus disse para vigiar. Jesus disse para estar de sobreaviso, atento. O versículo 9: estais vós de sobreaviso, vigie, fique atento. E o versículo 23: estais vós de sobreaviso. Também o 33:
Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O mais importante para o cristão é estar preparado, vigilante, de olhos abertos, atentos a tudo, acordado, não dormindo, de sobreaviso. Então, o que Jesus, ele nos incentiva, ele nos adverte a estarmos em guarda, a vigiar, a ficarmos acordados. Verso 35: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. E o 37: o que porém vos digo a todos, vigiai. Então, para que gastar tempo tentando descobrir quem é o homem da iniquidade, o anticristo? Mais importante para a vida do cristão é vigiar. Você tem vigiado, meu irmão? Tem gastado tempo em seguir o Senhor, em seguir os mandamentos, em buscar a santidade, em viver na presença de Deus, em amar ao Senhor e não se envolver com os negócios desse mundo, mas trabalhar para o reino de Deus, estar ocupado nas coisas de Deus, no serviço do Mestre. No entanto, uma vez que o fim virá, e de repente, para que vindo, versículo 36, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Não durma, meu irmão, nessa questão de vida eterna. Então, o tempo do fim, o fim virá de repente. Você nem, quando você menos esperar, acabou tudo. E devemos permanecer constantemente fiéis em nosso serviço ao nosso Mestre, fiel ao serviço, à obrigação que temos, ao mandato que temos, como ele diz aqui no versículo 14. Não o versículo 14, outro versículo. Então Jesus, ele realmente aborda a destruição iminente do templo de Jerusalém. Mas ao fazer isso, ele dá uma prévia de atrações distantes da sua segunda vinda e do fim dos tempos. Então Jesus aqui ele vai falar sobre a destruição do templo, mas não é somente sobre a destruição do templo que foi no ano 70, mas sobretudo sobre a segunda vinda e o fim dos tempos. Talvez para você não é interessante, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia é interessante. Jesus virá e vai ser exatamente como foi ali no ano 70, quando o templo foi destruído. Então o engano está chegando. Então não se deixe enganar. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos:
mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Ou seja, a destruição do templo de Jerusalém. Então o templo, que era magnífico, com grandes pedras brancas, ricamente decorado com ouro, era ofuscante. Quando atingido pelo sol, ninguém podia olhar para o templo. O povo de Deus acreditava que era o próprio santuário de Deus e, portanto, era indestrutível. Ninguém poderia destruir o templo, porque era o santuário de Deus. E essa é a resposta de Jesus, que ele disse que não ficará pedra sobre pedra. Era algo chocante para o povo, certamente. E ele foi destruído no ano 70 pelo imperador, pelo general Tito, romano. E houve um massacre tão grande, uma destruição tão grande de Jerusalém. E muito mais vai ser no tempo do fim. Mas Jesus, ele começa com um aviso que é aplicável a qualquer crente, a qualquer momento. Não se engane. Vai surgir falsos profetas. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou cristão, eu sou Deus. Muitos virão dizendo: eu sou Cristo, eu sou Deus. E operarão milagres, maravilhas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas graças a Deus, que é impossível enganar o eleito, aquele que está vigiando, aquele que não está dormindo, aquele que está se santificando, aquele que busca na palavra, que ama a Deus e que tem comunhão com Deus. Esses não poderão ser enganados com os falsos profetas, os anticristos, aqueles que operarão, que operam maravilhas. Você logo vai saber: este não pode ser de Deus. Então, vigie. Jesus, ele disse: cuidado, esteja alerta, não dorme. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Eles vão dizer o seguinte, dizendo: eu sou. Essa mesma expressão é usada para a divindade de Deus, de Jesus. Jesus é Deus, e essas pessoas se declararão deuses. E eles vão enganar a muitos, como Simão Mágico enganou a muitos. Então muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou. Uma reivindicação de identidade, da divindade de Jesus.
Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores, mas não se assuste. Porque nós vivemos num mundo quebrado, um mundo cheio de tribulações. E até o fim será assim, um mundo quebrado, cheio de lutas, de adversidades, até o tempo do fim. Nações vão se levantar contra nações e reino, lutarão entre si. Haverá terremotos em muitos lugares. Mas a história da humanidade está caminhando para uma nova era, para o reino messiânico, o reino de Jesus. Mas teremos muitas tribulações, muitas lutas. Se uma pessoa vigia, ama o Senhor, ela será odiada de quase todos, viverá em perseguição, em tribulação, em angústia. Não é fácil para aqueles que optaram por Jesus, pelo reino dele, são fiéis a ele e ao reino. Esses sofrerão, serão atribulados. Então, meus irmãos, o engano está chegando, os falsos profetas estão vindo, os anticristos já estão aqui. Não se deixe enganar com as suas mentiras. Perseguição pode ser esperada, mas não fique ansioso. Versículo 9 em diante: estáis vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Então, no tempo do fim, nós, os crentes, vão testemunhar, mas eles não vão precisar se preocupar, porque o próprio Espírito Santo vai dar as palavras certas para nos servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falarem. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que se levantará contra os progenitores, e os matarão. Então, meus irmãos, esse período do fim será dessa maneira. Seremos presos, espancados, traídos, mortos e até mesmo odiados, tudo por causa do Rei Jesus. Mas a perseverança é a prova da profissão de fé, da profissão real, aquela profissão que é verdadeira, que é genuína. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 13. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança mostra que aquela pessoa é de fato de Deus, é salva, é um escolhido, é um eleito de Deus. Mas aqueles que não perseveraram estão demonstrando que não são eleitos, não são de Cristo.
Então é a prova da nossa profissão, da nossa, que somos realmente cristãos. A tribulação será intensa, então fique em guarda, em sobreaviso, porque a tribulação será muito mais pior do que estamos vivendo. Fique atento, meu irmão. Tempos trabalhosos. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou seja, o homem da iniquidade, homem, o anticristo, aquele que se levanta contra Deus, está falando de quem? De Tito, certamente. Mas do anticristo, certamente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Foi assim no tempo 70 depois de Cristo, quando o general Tito destruiu a cidade, destruiu o templo. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias, o tempo do fim, serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então, antes da volta do Senhor Jesus, nós teremos esse tempo de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Você está preparado para encarar tal sofrimento por amor a Ele? Não negar a fé, mas testemunhar diante de governadores, de autoridades, de reis, de príncipes, a não negar o nome, mesmo sendo traído pelos próprios familiares, mesmo sendo morto pelos próprios familiares. Entregue. Os primeiros que entregarão nós serão os da própria casa, Jesus disse, que vão trair, que vão dizer onde estamos para sermos mortos. Você está preparado para essa grande tribulação, onde um ser se levantará, se declarando o próprio Deus, com poderes que o inimigo dará a ele, o homem iníquo, o abominável da desolação. Um irmão entregará a morte de outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão os próprios pais. Sereis odiados de todos, por causa do meu nome, de todos. A tribulação será intensa. Então, fique atento, em guarda, vigilante, de sobreaviso. Em 167 a.C., Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar
de holocausto, erigiu um altar a Zeus. Ele era esse homem da iniquidade. Mas também, no ano 70, o general Tito destruiu completamente Jerusalém. Mas tudo aquilo que aconteceu é algo tão pequeno comparado com o tempo do fim. Toda a tribulação que os judeus passaram é muito mais. Vamos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. E o versículo 2 e 3. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós estamos afirmando isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus, e terá que aparecer o perverso que ainda está condenado a ir para o inferno. Então, está aqui, obrigado. Diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane. Primeiro vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o homem blasfemo, o anticristo blasfemo. O que aconteceu não é nada o que virá. E a pergunta: você está preparado para o tempo do fim? Para o retorno do Senhor? Esteja de sobreaviso. Vigia, meu irmão. Fique de pé se você pode. E ore pela sua vida. Consagre tudo ao Senhor. Meu Deus, a Ti entregamos a nossa vida. Não é fácil viver para Ti nesse tempo do fim, onde há muita angústia, muita tribulação, muitas pessoas que se levantam contra os Teus propósitos, contra a nossa vida. Mas graças a Deus temos a Ti, temos o Teu conforto. E virá esse tempo da apostasia, Senhor, onde as pessoas abandonarão a fé, abandonarão ao Senhor que os criou. Meu Deus, há tanta gente ali fora que não quer saber de Ti. Há tanta gente que prefere as trevas. Nessa cidade, em outras cidades, é apostasia, Senhor. Rechaçam a Ti, rechaçam o Teu reino. Quantas pessoas, Deus, já estiveram na igreja e ouviram a palavra, mas hoje não querem saber de Ti e sofrerão eternamente por isso. Que o Senhor tenha piedade dessas vidas que estão debochando do Teu reino,
do teu nome, da tua obra, mas que o remanescente seja realmente fiel, cheio de compromisso contigo, abundante na obra do Senhor, que jamais venhamos a olhar para trás, mas permanecer firme, por mais que a tribulação seja grande. Nos ajude, Deus, nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.